É o assunto da moda, a harmonização facial. Mas como é que é feito isso? Quais são os procedimentos? Quem conversa com a gente é a cirurgiã dentista Flaviane Coleto. Tudo bem, Flaviane? Oi, Elaine, tudo bem? Tudo Prazer estar aqui falando com você hoje sobre harmonização facial. Gente que agradece a sua vinda. Vamos tirar um pouquinho as dúvidas do pessoal, né? Bom, primeiro eu quero começar perguntando que tipos de procedimentos são usados para fazer a tão sonhada harmonização facial. A harmonização facial que ficou muito popular esse ano, principalmente por muitos artistas já consagrados ter aderido e assumido isso, né, que aderiu. São vários procedimentos que a gente usa para melhorar algum ponto que não está em harmonia com a face. Então, aquela ruguinha que começa a se formar em volta dos olhos, as preguinhas na testa, aquela cara de bravo, de carrancudo, o famoso bigode chinês. Então, são vários procedimentos que compõem a harmonização facial que a gente indica melhor planejamento de acordo com a necessidade de cada paciente. Um deles é o Botox, né? O mais famoso é o Botox. O Botox ele é uma toxina que já é usada na medicina há bastante tempo, que ela gera um relaxamento muscular. Então, quando a gente conversa, eu costumo dizer que tem aquelas pessoas que falam com efeitos especiais. Eu, por exemplo, a mãozinha não para, né? Tem pessoas que sorriem, puxa muito, então acaba vincando mais a testa, formando aquela carranca, aquela preguinha na região da glabela. Então, o que a toxina vai fazer? Ela vai fazer um relaxamento dessa musculatura. Então, a gente aplica essa toxina, ela relaxa a musculatura, então essa musculatura não terá mais a força de fazer a contração durante o período que esse músculo está sob efeito da toxina. De uma forma mais simples, fica mais lisinho ali. Totalmente lisinho, melhora o viço, melhora a qualidade da pele, o aspecto como um todo melhora. Agora, o que está também super em alta é o tal do preenchimento labial, que também faz parte. Nossa, preenchimento labial é o queridinho do momento. Tem gente abusando, né? até, Tem né? gente abusando. Tem aquela galera que já tá assim, né? A boca de Parecendo um peixe. patinho, né? Eu falo que eu pareço um bagre africano. Parece um bagre, é bem isso. O preenchimento labial, eu, por exemplo, tenho os lábios fininhos. Tem pessoas que têm o lábio caidinho. Então, a gente usa muito preenchimento labial para esse tipo de situação, para corrigir a simetria. De fato, tem pessoas que são grandes, têm um rosto maior, mais quadrado, e tem aquele lábio muito fininho, que não está em harmonia com essa face. Então, a gente avalia essa pessoa e aí, então, a gente determina a quantidade de preenchimento com ácido hialurônico que nós vamos aplicar para cada caso específico. Então, a quantidade que a gente aplica no paciente A não é a mesma que a gente aplica no paciente B. Por isso que é importante a gente fazer uma avaliação individualizada, né, de acordo com a necessidade daquele paciente. Não adianta querer a boca da Angelina Jolie se não combinar, né? Não tem como. Não vai entrar lá Maria e sair Joana. Não vai. Tem algum procedimento que que exige cirurgia também dentro da harmonização? Existem alguns procedimentos dentro da harmonização que são cirúrgicos, né? Por exemplo, a bichectomia, que também está em alta, que a gente remove a gordurinha, a bolinha de bichar. É uma incisão por dentro da bochecha, a gente remove essa gordurinha. Mas todos esses procedimentos que são cirúrgicos, a gente avalia individualmente. O que está em alta são os procedimentos não cirúrgicos, que é aquele que não limita os pacientes às suas atividades diárias. Então, o paciente vai lá fazer o lábio, ele consegue voltar para o trabalho na parte da tarde tranquilamente. O paciente vai fazer fios de sustentação, ou o paciente vai preencher o nasogeniano, ele consegue voltar ao trabalho, não tem nenhum tipo de contraindicação ou restrição. Agora sim, a paciente vai num dia e já faz tudo ou pode ter que voltar várias vezes? Como é que funciona? Aí depende. Aí a gente depende do que nós vamos fazer nessa paciente. Então, nós costumamos ouvir o que esse paciente tem de queixa sobre si. Eu estou com a olheira muito profunda, eu tenho isso, aquilo que me incomoda. Nós vamos, então, fazer uma avaliação. Isso é o legal da harmonização. A gente tem a chance de fazer, ver se melhorou, se já resolveu essa queixa, tem como a gente acrescentar. Se ficar muito, a gente tem como diminuir também isso daí, porque o preenchedor ele tem um antídoto, então a gente consegue diminuir e aumentar no momento que a gente quer. Então, se fica pronto, tudo certinho, numa consulta só, depende do que o paciente vai fazer e a quantidade de produto que será aplicado nesse caso. Agora, acontece da pessoa chegar, por exemplo, e enxergar em si uma coisa que você, como profissional, não enxerga? Totalmente. Isso é
batata em quase todos os pacientes. Então, por exemplo, uma queixa muito comum, a área das olheiras. Eu estou com a olheira muito profunda, eu estou o dia inteiro com aquela cara de cansaço. Então, eu quero preencher a olheira, que também, assim, muita gente nos procura no consultório. E nós vamos observar esse paciente e muitas vezes não é a olheira. Por conta do tempo, 25, 30 anos, que ainda é um paciente jovem, a gente perde, a gente deixa, na verdade, de produzir colágeno, diminui a quantidade de colágeno produzida no corpo. Então, essa região, ela começa a pitosar, ela começa a cair, começa a aumentar essa gordurinha aqui, que é o famoso bulldoguinho. Então, essa região, ela vai ficando mais baixa. Então, não é a olheira em si. A gente precisa volumizar essa região da malar. Volumizando essa região da malar, a gente diminui isso daqui, resolve a olheira e resolve o problema desse paciente. Então, por isso que tem que ser avaliado e conversado e ter uma íntima sincronia entre o profissional e o paciente. Agora, feito o procedimento, dura quanto tempo? Quanto tempo a pessoa teria que voltar para refazer o procedimento? Isso é uma pergunta muito importante e é a dúvida de todo mundo. Cada área, nós trabalhamos com ácido hialurônico. Porém, cada área nós vamos aplicar uma concentração diferente. O ácido hialurônico, a gente tem ele em várias reticulações. Desde ele mais fluido, mais líquido, até o bem concentrado. Então, o tempo que vai durar depende da área e de qual ácido hialurônico que nós iremos usar. Hoje, está muito tecnológico esses géis que a gente tem usado, eles estão muito bem trabalhados. Então, tem gel, por exemplo, que dura até 36 meses. Mas é uma média de 6 meses a 8 meses, dependendo. Isso que a gente diz no consultório para o paciente ficar feliz, né? Porque se eu digo para ele que vai durar 3 anos, ele quer 3 anos. E isso vai depender do hábito de vida dessa pessoa. Se ele é um paciente atleta, se ele faz muita atividade física, se ele fica muito tempo no sol. Então, tudo isso são fatores que interferem diretamente na quantidade de tempo que esse gel vai durar no rosto dele. E até a reação com o próprio organismo da pessoa, né? Que é diferente de uma pessoa para outra. Exatamente. Cada organismo, ele vai acomodar esse gel de uma maneira diferente. É importante a gente dizer também, Elaine, que o ácido hialurônico é algo que a gente já tem no nosso corpo. Então, reação alérgica, rejeição, essas coisas não existe, né? É 0,0000% disso acontecer. Mais seguro, né? Totalmente mais seguro. A gente pode dizer que uma pessoa que vai fazer aí um tratamento vai gastar de quanto a quanto, mais ou menos? Qual que é o mínimo que se entra gastando e o máximo? Isso. Quando a gente diz em preenchedores, a gente costuma cobrar por ml aplicado, por bisnaguinha. Cada bisnaguinha tem um ml. E vai depender também da marca que nós vamos usar nesse paciente. Então, nós temos géis que custam R$700 ml até R$3.000 o ml. Então, tudo isso vai depender da avaliação que foi feita, a indicação e o desejo desse paciente. E assim, é legal também tomar esse cuidado do não exagero, né? Que a gente estava falando, de não virar outra pessoa, né? Isso. O que a gente tem visto muito é que as pessoas perdem a noção da beleza, né? Começa todo mundo passar por aquela maquininha e sai... Exatamente, fica todo mundo com aquela carinha quadradinha, todo mundo igual. A harmonização não tem essa finalidade. O objetivo da harmonização é, de fato, a gente deixar a gente tentar rejuvenescer essa pessoa, deixar ela melhor com ela mesma e não deixar ela com a cara da fulana. Eu quero a boca que nem você falou, a boca da Angelina Jolie. Não é esse o objetivo. A sua boca melhorada. Exatamente, a sua boca melhorada, como era a Elaine alguns anos atrás. Então, vamos tentar rejuvenescer essa pessoa e a gente jogar essa coisa da velhice aí o mais pra frente possível. Legal. Quem tiver dúvida, onde que te acha? Eu atendo na Clínica Dentária Dinâmica, lá na Avenida das Palmeiras, em cima do Banco Cicobi. E tem o Instagram também. Tem o Instagram, Clínica Dentária Dinâmica A, ou o meu pessoal, que vai ter bastante trabalho lá, consegue acompanhar. É doutora Flaviane Ocoleto, e é isso aí. Legal, muito obrigada, viu, Eu que pela sua agradeço, participação aqui com a gente.